Esse daqui é o projeto final da disciplina de Visão Computacional, disciplina do curso de Engenharia de Controle e Automação do campus de Luzerna. Nossa equipe é composta pela Carol, pelo João e por mim, Arthur. O nome do nosso projeto se chama MetaBoard. A ideia inicial era criar uma espécie de OCR para a gente poder estar usando de ferramenta, né, de auxílio ali durante nossos estudos. Como é que funcionaria, né? O, a ideia inicial era a gente conseguir fazer o upload de uma imagem e a partir dessa imagem a gente poder recortar ali o que era texto, o que era uma equação matemática, o que era uma imagem e compilar isso num arquivo PDF, né? Identificando ali o que era cada letra e tudo. Qual foi a dificuldade que a gente encontrou? Aprofundando mais os estudos, para a gente poder fazer a identificação das letras, era necessário trabalhar com aprendizagem de máquina, coisas de redes neurais. Isso daí não era o cerne da disciplina. Então a gente buscou ir para uma alternativa um pouco mais simples. Aí utilizamos a tecnologia do OpenCV, utilizamos aqui o HSV, que nada mais é do que uma espécie de RGB com nível de saturação, para poder estar utilizando a imagem com diversos níveis de luminosidade. Fizemos ali o pattern match para poder achar ali as referenciazinhas para poder fazer os recortes das imagens. E a partir disso a gente utilizou a biblioteca PDF para poder compilar as imagens todas em um único arquivo. Exatamente. Daí agora como a gente pode dar uma olhadinha em como foi dada a implementação, né? Então, dada uma imagem do tipo assim, né? Com que a gente pode ver então a imagem num quadro branco e à direita a imagem já processada, né? E como ela vai ser no final. Então, se nós começarmos então com uma imagem nesse estilo aqui, então a gente vai perceber que vai ter a marcação do. A gente vai ter o texto corrido normal, a gente vai ter a divisão então de imagens, né? Então aqui vai ter o marcador de canto, canto superior esquerdo, e o marcador de canto inferior direito. Daí esses cantos vão ser usados pelo algoritmo para poder identificar a imagem e fazer o recorte adequado. E a gente também tem um marcador vertical, para poder fazer separação vertical de um quadro. Né? Senão ele trataria então de fazer a leitura da esquerda para a direita, mas aqui então ele vai fazer da esquerda até o marcador, de baixo para cima. Beleza? Então se a gente dá uma olhada então no processo de aplicação do algoritmo, então a gente vai fazer a aplicação aqui rapidamente do algoritmo. Então, como pode se ver na nova imagem do quadro branco, foi gerado os seguintes recortes. Né? E para a gente dar uma olhada no processo, então, dada a nossa imagem de entrada, que ela era assim, então foi passado por alguns processos. Né? Então, o primeiro processo vai ser o pré-processamento, onde a gente vai aplicar um pouquinho de blur, que seria borrar a imagem levemente, isso para suavizar os pixels de cor, né? Os canais de cor, para ficar um pouquinho mais fácil da gente trabalhar com eles. Seguindo então a gente vai passar a imagem do espaço RGB para o espaço HSV, onde a gente vai fazer um processo de escolher quais são os canais de cores que a gente quer trabalhar. Então, nesse caso, a gente quer que os canais de cores utilizados sejam os canais de cores vermelho no espaço HSV. Então, tudo que tem em vermelho na nossa imagem é o que vai ser considerado para a aplicação do algoritmo. Então, na nossa imagem aqui, se a gente aplicar então o espaço HSV e aplicar o thresholding, então a gente consegue extrair uma imagem assim. Então, todas as marcações que antes estavam em vermelho, agora elas vão ser exaltadas e a gente vai ter uma máscara desse tipo. E o algoritmo vai efetivamente atuar em cima dessas máscaras. Né? E após então a gente aplicar o pattern matching para encontrar os cantos, né? Então a gente vai ter uma imagem mais ou menos assim. Então essa é a imagem resposta da aplicação do pattern matching para procurar cantos superiores esquerdos. Essa é para procurar cantos inferiores direitos. E aonde ela achar um match, vocês podem ver que ela vai produzir um nível de luminosidade maior aqui. Daí aplicando então a técnica técnica não, a gente aplicando o limite, né, para poder achar quais são os pontos mais
mais claros, então a gente consegue então efetivamente fazer o pattern matching. Então aqui na imagem 4 a gente consegue ver exatamente aonde que ele achou os matches, né? Então para o match do canto superior esquerdo a gente encontrou então esses três cantos e para o inferior direito a gente encontrou esses três cantos inferiores. E no final então daí a gente vai aplicar um algoritmo para fazer a organização, né, para a gente poder casar os pares de canto superior esquerdo com canto inferior direito, e a gente vai obter a imagem final. Tá? Então todo esse processo então vai ser dado pelo seguinte algoritmo. A gente vai ler a imagem e vai passar para a imagem para a função de processamento. A função de processamento, por sua vez, a função de processamento, então, ela vai fazer o pré-processamento, que é todo o processo da conversão para o espaço HSV. Então, aqui tem a função de pré-processamento, onde a gente só vai passar para o espaço HSV e fazer a binarização, né? Que é a gente fazer aquela máscara branca e preta, para poder utilizar depois, né? Então, tá aqui. E daí, depois do processo de pré-processamento, a gente vai fazer o pattern matching, efetivamente, né? Com o algoritmo de correlação normalizada. Então tá aqui a parte do PMatch, né? Então a gente lê, faz o matching, e daí a gente aplica então o limite de confiança, que é dado aqui na linha do comando como 76%, né? Daí a gente vai pegar todos os pontos da imagem que correspondem a esse nível de confiança e vai fazer uma lista com as divisões então verticais, com os cantos superiores e os cantos inferiores, e vai retornar essa lista. Daí, retornada essa lista, então, a gente pode vir na função de processamento, desenhar os retângulos, né? E depois que a gente desenhar os retângulos, então, a gente vai... perdão, antes da gente aplicar os retângulos, então a gente vai organizar essa lista, tá? Então a gente vai pegar todos aqueles cantos, vai passar para o algoritmo de organização para fazer os pares. Depois que a gente fizer os pares, a gente vai iterar sobre esses pares. Então, pegando de canto em canto, recortando a imagem e salvando essas imagens numa pasta dedicada, né? E ao final de tudo isso, a gente vai pegar as imagens, né? Ou melhor, dizer para o código do PDF, então, aonde que está o diretório das imagens, e vai ser gerado o PDF, que agora a Carol vai explicar um pouquinho mais. Para o PDF, a gente usou a biblioteca SPDF. Você pode abrir a classe, por favor? A classe não, o arquivo. Como a gente pode ver na linha 1, a gente importa a classe e a gente está recebendo ali na nossa função a pasta de entrada e os tamanhos que a gente quer que seja feita a imagem. Tipo, a gente está exibindo num formato A4 em unidade de milímetro. Então, a gente aqui, nos tamanhos, a gente passa como parâmetros em milímetros. É 210 e 310, por exemplo. A partir daí, ele vai pegar a pasta e transformar todos os arquivos em um PDF e jogar numa pasta, e jogar para um arquivo chamado output. Como está mostrando aí. Os nossos próximos passos é transformar isso numa aplicação real, onde a gente vai pegar esse projeto e transformar ele numa API que vai poder ser consumida por uma aplicação mobile que a gente está iniciando a construção, onde a pessoa ela vai tirar uma foto do quadro branco dentro das marcações e vai enviar para essa API e a API vai responder com as imagens e o PDF. E posteriormente também queremos implementar a parte OCR para tanto letra cursiva e letra de forma, ela ser lida e processada e enviada como caracteres no arquivo. E esse é o objetivo final do nosso projeto, que será implementado posteriormente.